Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 18 de outubro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, e que você também poderá rever acessando o site oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, nossos convidados de hoje, Isaac Ronald e deputado Daniel Zen. E nós vamos começar debatendo um assunto que não tem como fugir dele, que é o julgamento que o STF iniciou da prisão em segunda instância. É uma pauta polêmica que tem potencial, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de afetar 4.895 réus. O que vocês têm a falar sobre isso, deputado Daniel Zen, Isaac? Daniel, quiser começar? Pois bem, olha, eu acho que esse julgamento ele é até desnecessário, porque a Constituição é muito clara. Nós estamos aqui diante da presença de dois constituintes. A Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito final em julgado da sentença penal condenatória. Então, o trânsito em julgado pressupõe o julgamento do último recurso, na última instância. O que eu vejo é que a nossa estrutura recursal ela é muito complexa e acaba sendo morosa. Então, se há que fazer uma mudança, uma reforma, essa reforma tem que ser feita na quantidade de recursos e na questão dos prazos, porque a parte tem prazo, o advogado tem prazo para recorrer, o Ministério Público tem prazo para se manifestar e os juízes não têm prazo para julgar. Sempre se alega o volume de processos, etc. e tal, uma série de razões, mas se houvesse um cumprimento razoável de prazos, o julgamento, você não tinha aí uma demora, uma morosidade tão grande do Poder Judiciário, você teria ali julgamentos até de recursos mais céleres, mais rápidos, e aí não teria essa sensação de impunidade. O que acontece é que existe uma sensação de impunidade que é gerada a partir do momento em que é facultado ao réu 1, 2, 3, 4, 5 espécies de recursos, você agrava de instrumento, a embarga do agravo, e aí declaração. E vai se avolumando aquela série de recursos, e às vezes passa 2, 3, 4, 5, 10 anos, sem que tenha um desfecho, sem que transite em julgado uma sentença. Então, acho que se tem que mexer nessa estrutura recursal. Agora, prisão antes do trânsito em julgado é uma coisa completamente inconstitucional. O que o Supremo interpretou alguns anos atrás, que reiterou em 2016, na minha opinião, é um absurdo, é um casuísmo jurídico. Estão discutindo o que não era para ser discutido? Estão discutindo algo que não cabe nenhum tipo de discussão. É completamente inconstitucional a prisão. Hoje, pelo que a Constituição estabelece, a prisão após sentença, julgamento de segunda instância, antes do trânsito em julgado final da sentença condenatória, é inconstitucional. Antes de você responder, sim, Osmir, eu faria só uma observação. Primeiro, prender, você pode prender até antes de começar o inquérito. Exato. Prisão pode preventiva, prender. Cautelarmente. Você pode prender. Em flagrante. Medida, Em flagrante. medida cautelar, medida preventiva. Então, mesmo em julgamento em segundo grau, se a turma achar que deve prender preventivamente, pode. Agora, não pode tornar obrigatória essa prisão. Que isso é o que se está discutindo, na realidade. Perfeito. Tornando uma obrigatório. prisão temporária de 2 anos, também não concordaria. Que é o que hoje a gente acompanha, infelizmente. Eu penso da seguinte forma. O problema da discussão da segunda instância, da presunção de inocência, é porque vários dispositivos do artigo 5º vêm sendo constantemente atacados nos últimos anos. Vou lembrar um caso bem simples para vocês, que foi... Vamos puxar para a questão do indulto presidencial, que foi discutido. Não existe margem para discussão de que o direito de indultar adviria do presidente. E aí o Barroso entra com a discussão, trazendo de outros países, da Common Law, no caso dos Estados Unidos, dizendo que seria um direito absoluto do presidente, quando a própria Constituição já dizia que em caso de crimes hediondos, equiparados, não se atribuiria nem graça, nem anistia e nem indulto, ou seja, já não era absoluto. O Lincoln teve o mesmo problema com o Congresso após a Guerra Civil, que o Congresso disse assim, olha, você vai usar o indulto sobre certas condições. Aí ele disse, não. A Constituição americana, no artigo 2º, diz que o indulto é absoluto do presidente. E aí o que ocorre é o seguinte, é que está abrindo uma porta para discussão de pontos, de uma forma inegável, de pontos na Constituição, que para comportar interesses momentâneos e esporádicos da lei, o Daniel foi muito clínico em definir uma questão.
Se eu tenho um problema processual, de acúmulo de processo para julgar, eu não posso incumbir essa responsabilidade nas costas de um apenado, ou nem de um apenado, daquele que está sendo acusado pelo Estado. O que eu deveria, na verdade, era o quê? Vou levar a Casa de Leis, que hoje, mais do que nunca, a gente sabe que o poder que tem, vamos ser redundantes, o maior poder na União é o Legislativo, e ir para lá e fazer todo o processo legislativo para mudar o nosso Código de Processo Penal, que é advindo ainda de carta de Mussolini. Osmir, eu vou fazer uma pergunta. Se eu me estender muito na pergunta, não fica botando cara feia para cima de mim, não. Eu gosto de ser explícito, claro, nas minhas perguntas. Não, primeiro porque, por mais que eu faça, não dá para ter cara feia, eu acho. Então vai. Eu estava até ontem com a mesma impressão sua, que essa questão de hoje não deveria entrar em debate. E o advogado Antônio Maris, um dos grandes jurisconsultos do Brasil, me convenceu que podia. Eu vou dizer por quê. Vocês dois advogados. As 3 vezes que essa questão fora Levada, sim. foi para analisar habeas corpus de determinados acusados. E você vai sair daqui convencido com o meu filho. Pela primeira vez, essa questão está sendo julgada em abstrato. Está convencido já? Vou comentar. Tá. Então, o que acontece é o seguinte. O artigo 5º, inciso 57, é de uma clareza tão supina que é analfabeto e mal intencionado o ministro do Supremo Tribunal Federal, que quer dar uma segunda interpretação que ela não permite. Ela diz simplesmente, só será considerado culpado até trânsito julgado da ação penal condenatória. Perfeito. Quem é que pode dar uma interpretação diferente disso? Então, é isso que eu queria que você se convencesse, ou se não se convenceu, porque eu estava pensando que essa sessão aí, ela era mais do mesmo, ou mais do nada. Mas, em se tratando de ser, agora, sem nominar, porque há uma corrente, e vamos ser muito claros aqui, porque senão nós nem, que dos antilulistas que estão achando que essa discussão é para livrar o Lula. Quando essas ações entraram há 8 anos atrás, quando o Lula não era sequer indiciado em nenhum processo. Perfeitamente. Então, comente isso, por favor. O julgamento, a manifestação do Supremo, você colocou, eu digo que não deveria estar sendo julgada porque eu acho também, como você, Narciso, que é uma questão tão óbvia que não comporta outra interpretação, senão a interpretação literal que está no dispositivo constitucional. Mas, de fato, é a primeira vez que o Supremo vai se manifestar em abstrato, você tem razão. Né? E daí a importância dele dizer isso, e eu espero que ele reitere o que a Constituição está dizendo, e que se houver a necessidade para, digamos assim, aplacar a ansiedade, o desejo da sociedade de se ver, de tirar esse sentimento que repousa sobre o senso comum da sociedade de que existe um grau de impunidade muito grande no Brasil, sobretudo em se tratando de crimes do colarinho branco, em crimes de corrupção, etc., que isso então se promova, como disse o Isaac, uma reforma do Código de Processo Penal que remonta lá de muitas décadas atrás. Né? E aí você consiga ser mais econômico na quantidade de recursos, que a gente consiga ter um processo judicial de desfecho mais rápido, né? Para que não passe anos, décadas, né? As partes podendo recorrer disso, daquilo outro, mas que, ao resumir isso, você não vá suprimir ou perverter a Constituição, suprimir nenhum artigo, nenhum inciso, que faz parte do rol de direitos e garantias fundamentais, que se tem uma parte bonita na Constituição, é a parte do capítulo, o artigo 5º, e o capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Eu acho que até que se pegasse a Constituição e resumisse ela a esse capítulo, estava de bom tamanho, e os demais poderiam ser tranquilamente leis complementares, uma carta comunal, ou uma carta comunal. A título da Carta Americana. Porque o capítulo dos direitos e garantias fundamentais
da Constituição, ele é brilhante. Ele foi de uma... Vocês, constituintes, foram de uma felicidade, de uma clareza. A minha crítica que eu faço à Constituição, ela não diz respeito ao artigo 5º. Há uma série de baboseiras que está contida nela. Não, você estende, você costuma estendê-la como um todo. Ele, na verdade, foi uma crítica ao Estado, a estrutura de tentativa de Estado Social que colocaram nela. Zen, eu entendi o significado do Zen. O Zen, do meu ponto de vista, queria dizer que, em virtude de estar na Constituição, não mereceria nem ter iniciado esse processo. Perfeito. Supremo. Mas, Narciso, E que cada caso deveria ser julgado a caso, seria isso? Narciso, esse Supremo que viola constantemente essa Constituição não está, como diria, não está escrito no gibi. Eu vou ler aqui apenas um artigo para você ver, por mais que a sociedade tenha ansiedade pela punição e pelo desvio de alguns parlamentares, a Constituição diz o seguinte, o artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador. Eu vou passar para o inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitado em julgado. Quer dizer, perderá o mandato. Bem lógico. Está claro? Se for condenado. Mas, assim mesmo, ele diz, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, que eu acabei de ler, a perda do mandato será decidido pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político, representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. E o que aconteceu? O Supremo teve a coragem de dizer que caçaria deputado e senador. Não passou. Até pela reação natural do Congresso. Claro. Mas você vê a que ponto chega o absurdo do Supremo de Da se postura achar... da Corte. Ô, Osmi, deixa eu tentar fazer uma parte, só para trazer um exemplo bem claro para vocês verem a mecânica de como o Supremo anda saindo de linha a respeito da Constituição. Constitucionalmente, o Supremo é guardião da Constituição. Esse o papel que deveria executar. Não digo que está sendo levado a cabo, a fio e ao cabo. Vamos buscar só um exemplo do caso do indulto presidencial, na votação, no julgamento feito pelo Barroso. O Barroso alterou o formato da lei para incluir os crimes de colarinho branco, que não são considerados hediondos no Brasil, que poderia ter sido feito através de um processo legislativo na Câmara, em razão de um parecer que o presidente não teria atentado para o Conselho de Políticas Criminais, que está subjugado ao Ministério da Justiça, sendo que o presidente é o chefe maior do ministro da Justiça. Sabe o que o Barroso colocou no papel? De que o presidente tinha que mudar a sua decisão em razão de um conselho que está subjugado a ele, um Conselho de Políticas Criminais. Ele não só alterou a Constituição, ele incluiu o dispositivo que não estava dentro do capítulo e dentro do formato possível da norma, inseriu, e aí nós entramos num problema muito grave. Hierarquia de leis, que nós obedecemos ainda no Brasil, a hierarquia de leis, o puro direito que é o seniano, mas uma questão muito mais grave. A partir do momento que ele passa a decidir com a consciência dele, e não com um projeto idealizado de leis, goste ou não delas, a decisão dele não é pública. A decisão dele não é pública. É uma decisão privada. Não, mas aí privada, você levantou, isso é muito grave. Questão, quando você falou no indulto, Sim. indulto é outro absurdo mesmo, tem razão. Por exemplo, compete privativamente ao presidente da República. A Constituição está clara. Tem espaço para esse privativo, para análise? Não. No máximo que ele poderia delegar. 12º, inciso, No máximo. Inciso 12º. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. É privativo do presidente, o Supremo não pode rever. Mas essa história começou com a discussão O da indulto- presunção de inocência, uma abertura... Ô Daniel Zey, doutor Isaac, avisa disso. Eu vou dar um exemplo que faz parte da história mundial. Narciso,
vamos deixar o exemplo para depois do intervalo, para não quebrar o raciocínio. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com o segundo bloco do Tribuna Livre. É rapidinho.